Bem-vindo a todos. Hoje estamos aqui presentes mais uma vez para apresentar mais um webinário. Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, sou assessor científico da Synapse Biotecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês o webinário sobre clonagem gênica. Bom, começando pelo começo, o que seria a clonagem de genes, né? A clonagem de genes é uma técnica de engenharia molecular com a finalidade de se obter cópias de moléculas de DNA recombinante e que esse DNA recombinante será inserido em um organismo vivo. E o que seria o DNA recombinante? O DNA recombinante é a mistura, né, a combinação de dois DNAs diferentes em um único DNA, tá? Para que serve, então, a clonagem de genes, né? A clonagem de genes, ela serve para analisar o gene, manipular genes, ou com a finalidade de produção de proteínas. Ela visa estudar e manipular a função do gene, a influência desse gene sobre outras moléculas e a influência desse gene sobre o organismo. Percebo que quando eu digo genes, eu estou me estou comentando de forma geral, tá? Porque não necessariamente, obrigatoriamente, a clonagem seja apenas de genes. Pode ser feito também de outros elementos do DNA, ok? Mas sempre que eu me reportar como gene, vocês entendam que pode ser considerado qualquer elemento envolvido com o DNA, tá ok? E então o que seria o DNA recombinante, né? O DNA recombinante, ou rDNA, elas são moléculas de DNA formadas por métodos de laboratório de recombinação genética que unem material genético de diferentes fontes no plasmídio, geralmente no plasmídio. Vocês vão ver mais adiante o que é o plasmídio, né? Então, dessa forma, criando sequências que de outra maneira não seriam encontradas no genoma nem na natureza, dando origem a organismos chamados quiméricos, né? Mas o que é o plasmídio, né? O plasmídio é um DNA circular, você pode ver aqui na figura é o centro, DNA fita dupla circular, e tem um tamanho de 1 a 200 kbs, possui uma replicação independente e tem um número estável de cópias. Esse plasmídio, ele é introduzido no organismo vivo por meio de vetores, né? O que são vetores? Os vetores podem ser plasmídios, que são os mais comuns utilizados, né, na clonagem gênica, fagos, que são vírus de bactérias, cosmídio, que é uma mistura de elementos de plasmídio com fagos bacterianos, ou ainda cromossomos artificiais. Aqui nessa figura, nós vemos um fluxo normal de como se dá a terapia de execução de clonagem gênica. Então, inicialmente, a gente isola o DNA do organismo de interesse. Uma vez esse DNA isolado, a gente vai inserir esse DNA no vetor, que mais comumente é um plasmídio, né? A gente insere esse vetor nesse plasmídio. Esse vetor, então, vai ter um DNA recombinante. Esse vetor, por sua vez, será, então, introduzido na célula viva, certo? E uma vez que esse vetor for introduzido na célula viva, será feita então a seleção dos positivos, que são aqueles organismos que conseguiram absorver de forma satisfatória esse DNA recombinante e começaram a produzir esse DNA recombinante dentro deles. Um fluxo de trabalho tradicional da clonagem é o que está representado nessa figura. Então, a gente inicialmente tem um preparo desse vetor. Depois desse preparo do vetor, a gente prepara o inserto que vai ser inserido nesse vetor. Após esses preparos, a gente realiza a ligação. Então, a gente liga esse inserto no vetor.
Após isso, a gente realiza a transformação. A transformação é o nome dado à inserção do vetor com DNA recombinante dentro de uma bactéria, e esse nome é dado exclusivamente quando é feito em bactérias. Vou mostrar mais adiante para vocês. E feito isso, após tudo isso, a gente realiza um screening, uma busca por colônias que sejam positivas para aquele DNA recombinante. Então, inicialmente, né, no isolamento do DNA, a gente aqui da Sinapse, né, nós da Sinapse, nós vendemos produtos que podem auxiliá-los nesse momento, que inicialmente começa com a amplificação do DNA de interesse. Então, a gente vende enzimas TAC-DNA polimerase da Synapse Inc. Também vendemos enzimas de duas outras representadas comerciais nossas, como a Transgen, que tem a EasyTac DNA polimerase, e também da Thermo Scientific, que tem a Fusion High Fidelity. Todas essas são exemplos de enzimas TAC DNA polimerase que nós vendemos e que pode auxiliar nessa amplificação do DNA de interesse no início do processo de clonagem gênica. A gente, além dessas TACs DNAs polimerases que eu citei aqui, a gente possui inúmeras outras em nosso portfólio, mas eu não vou me estender nesse assunto agora, porque o assunto do nosso webinário é sobre clonagem gênica. Bom, depois desse passo da amplificação, nós também comercializamos um produto da Synapse Inc., que é o DS-View, que é um marcador de banda em gel. Então, ele consegue marcar a banda, a fluorescência, né, da banda no gel. Permite a gente ver essa fluorescência no gel, né? Que nessa figura ao meio, ao centro, embaixo, a gente consegue visualizar isso melhor. Além desse view, nós vendemos também o ladder, que é um marcador de tamanho, que vai auxiliar na seleção da banda no gel, né? Bom, ainda no isolamento de DNA, né, processo de isolamento de DNA, nós também comercializamos outros produtos, como o Illustra GFX PCR DNA em Gel Band Purification Kit da GE, a antiga GE atual Cytiva. Esse kit serve para remover DNTPs, primers, TAC, magnésio. Ele faz realmente um cleanup, né, uma limpeza desse PCR, de forma a purificar essa amostra para permitir que a gente consiga ter esse material DNA isolado e puro para realizar nossa clonagem. Além desse kit, nós ainda vendemos dois kits da Transgen, que é o EasyPure PCR Purification Kit e ainda o EasyPure Quick Gel Extraction Kit. Esses kits podem ser usados, por exemplo, diretamente no gel e facilita muito o processo de isolamento do DNA e purificação desse DNA. Lá no fluxo de trabalho tradicional que eu mostrei para vocês, então a gente tem como o primeiro passo, desculpe, a preparação do vetor. E aqui nessa figura nós vemos as regiões mais comuns existentes no plasmídio, né, no vetor normalmente utilizado, que é principalmente, né, essa região em verde, que é conhecida como sítio de clonagem múltipla, que é uma região onde existem ligações a diversas enzimas de restrição. Vou mostrar mais à frente para vocês o que são enzimas de restrição. Além dessa região ainda existe uma outra região chamada ORI, que dá origem da replicação bacteriana, e ainda temos uma região chamada AMP, que é a que confere resistência àquela bactéria a determinado antibiótico. Aqui nessa figura à direita a gente pode ver que existem diversos locais que podem ser realizados esses cortes com as enzimas de restrição. Tá? E aqui em verde vocês podem ver que existem inúmeras dessas enzimas de restrição. Cada nome dessa aqui é um nome de uma enzima de restrição que pode ser utilizada para cortar especificamente o sítio de clonagem múltipla e permitir a inserção de um inserto nessa região, que depois vai se tornar um DNA recombinante, quando receber esse inserto. Bom, falando um pouco do histórico da técnica, né?
Então, em 1972, Paul Berg realizou o primeiro experimento bem-sucedido para formar um DNA recombinante. Nesse artigo, os autores ligaram uma cadeia de DNA de fago bacteriano junto ao peron de galactose de E. coli, da bactéria Escherichia coli, inserindo tudo isso em um vírus SV40. Depois, em 1973, Cohen e colaboradores publicaram um outro artigo, onde eles conseguiram fazer pela primeira vez um organismo funcional com DNA recombinante, que no caso era uma bactéria realizada em modelo in vitro. Esses trabalhos, mais tardiamente, conferiram aos seus autores 2 prêmios Nobel, né? Na verdade, um para cada um. Então, em 1978, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, dado a Werner Arber, Daniel Nattens e Hamilton Smith, pelo trabalho com endonucleases de restrição, descrevendo a EcoR1 e a BAN-H1, que são 2 enzimas de restrição, também conhecidas como endonucleases de restrição. Em 1980, foi recebido um outro prêmio Nobel, só que dessa vez de Química, onde os pais do sequenciamento genético, né, sequenciamento de DNA, o Gilbert e Sanger, dividiram o prêmio com Paul Berg, aquele mesmo autor do primeiro artigo que eu citei, de 1972, pelo trabalho dele com o DNA recombinante. Mas o que são as enzimas de restrição que eu falei para vocês, né? As enzimas de restrição, elas foram, como eu disse para vocês, descobertas na década de 70 e desde então vem sendo usadas em técnicas de biotecnologia e engenharia genética, como a clonagem de genes. Essas enzimas, o que elas fazem? Né? Elas são capazes de cortar o DNA de uma determinada célula em regiões específicas. Essas enzimas fazem isso de que forma? Né? Elas reconhecem um sítio de restrição, chamado sítio de restrição, que nada mais é que uma sequência curta de 4 a 8 pares de bases de comprimento. Elas cortam essa sequência nessa região, tá? E por isso, por essa característica de conseguir cortar o DNA nessas determinadas regiões, nessa região de restrição, elas também são conhecidas como tesouras moleculares. Aqui nessa figura à direita, nós podemos observar que essas enzimas de restrição geralmente cortam regiões conhecidas como palindrômicas. O que são isso? O que é isso? Regiões palindrômicas nada mais são do que regiões que possuem a mesma sequência de forma inversa, como se estivesse de frente a um espelho, ok? Então, aqui nessa outra figura, nós vemos diversos exemplos de enzimas de restrição, como eu disse, que tem capacidade de clivar DNA em regiões específicas, né, nas regiões palindrômicas. Então, aqui nessa figura à esquerda, nós vemos que ela faz um corte reto, e nas outras figuras, nós vemos que cada uma dessas enzimas corta em regiões específicas um S, tá vendo essa seta em verde aqui? É a região onde ela corta, ok? Cada uma dessas tem as suas regiões específicas, diferentes entre cada uma das enzimas de restrição. Bom, os sítios de restrição, eles podem ser encontrados no mapa vetorial, e esse sítio múltiplo de clonagem, né, o NCS, como eu disse anteriormente, costuma ser a primeira região de escolha para a inserção do inserto, pois, como eu disse, é uma região que possui diversos locais onde diversas enzimas de restrição são capazes de clivar essa região, né? Então, esse preparo do vetor, né, após a clivagem com a enzima de restrição, deve ser feita uma desfosforilação do vetor utilizando a fosfatase alcalina, né? Que essa fosfatase alcalina faz? Ela remove das extremidades 5' um fosfato do DNA e dessa forma ela facilita a ação da enzima ligase, que vai ligar o inserto
no vetor, né? Pois essa enzima ligase ela requer um fosfato 5' e uma hidroxila na posição 3' para unir as duas extremidades. Como segunda parte do fluxo de trabalho tradicional da clonagem gênica, nós temos a preparação do inserto, e essa preparação do inserto, existem alguns métodos que podem ser realizados tanto para produzir o inserto, quanto para preparar o inserto. Eu vou discorrer um pouco, vou falar um pouquinho, só citar alguns dos métodos usados para preparar o inserto. Então, nós inicialmente temos o preenchimento parcial de extremidades 3', e aqui nessa figura a gente pode observar que esse preenchimento parcial é realizado com a participação de nucleotídeos, né? No caso aqui no peptídeo A e no peptídeo G, e também com a participação da proteína Clenol, que é um fragmento do DNA, da DNA polimerase 1 de E. coli, especificamente da sua subunidade catalítica dessa DNA polimerase 1. Quando você utiliza uma enzima de restrição do vetor e utiliza esses nucleotídeos e também essa enzima Clenol, nós temos um preenchimento parcial da fita complementar na extremidade 3', tá ok? Aqui em cima a gente pode ver que foi adicionado uma guanina e uma adenina na extremidade, enquanto no exemplo embaixo foi utilizada uma outra enzima de restrição com outros dois nucleotídeos, a citosina e a timina. E também preencheu parcialmente a extremidade 3', como pode ser visto aqui. Um outro método utilizado é o preenchimento total das extremidades 3', que também é utilizado o fragmento Clenol, mas dessa vez a gente, em vez de ter um preenchimento parcial, como pode ser visto aqui nessa figura, você preenche totalmente essa extremidade, e nesse tipo de método, né, as extremidades que são coesivas, eu vou mostrar mais para frente para vocês que são extremidades coesivas, elas são convertidas em extremidades cegas, tá? Também vou mostrar para vocês mais para frente o que significa extremidades cegas. Um outro método de preparo do inserto, nós temos a remoção de extremidades 3', e nesse método a gente pode utilizar as enzimas T4-DNA polimerase, a polimerase Clenol, a nuclease S1 e a nuclease Manguibem. Nesse método, né, as extremidades coesivas elas são convertidas em extremidades cegas, tá? Nós temos ainda como método de preparo do inserto a adição de ligantes. Aqui nesse caso pode ser ligado um ligante fosforilado ou um ligante não fosforilado. E em qualquer um dos dois casos, as extremidades cegas são convertidas em extremidades coesivas. Como último método aqui a ser apresentado, nós temos a adição de adaptadores, e nesse método, uma extremidade coesiva ela é convertida numa extremidade coesiva diferente, aqui nessa figura em cima, ou então uma extremidade coesiva é convertida em extremidade cega ou vice-versa, como na figura embaixo. Ok? Como próximo passo do workflow tradicional da clonagem, nós temos a ligação. A ligação ela é realizada, ligação do inserto no vetor, né? Ela é realizada através da utilização da enzima T4-DNA ligase. A reação ainda utiliza ATP, DTT e magnésio para realizar essa ligação, né? Depois de ligado o inserto no vetor, esse vetor com o DNA recombinante, então, vai ser inserido no organismo vivo, certo? Aqui na figura eu estou mostrando para vocês esse processo de inserção do vetor, do inserto no vetor e a sua ligação no vetor, tá? Bem como também a participação das enzimas de restrição cortando o DNA de interesse.
Bom, mas essa inserção no vetor, ela pode ser feita de diversas formas, né? Então, isso caracteriza diversos tipos de clonagem. Então, nós temos como tipos de clonagem a clonagem onde a gente tem extremidades coesivas, né? Duas extremidades coesivas, ou seja, a gente tem extremidades que são complementares do inserto com extremidades do vetor, tá ok? E essas extremidades ambas devem ser tratadas com as mesmas enzimas de restrição em cada uma de suas extremidades. Como pode ser visto nessa figura à esquerda, tá ok? Esse tipo de clonagem, ele faz com que, com a participação da T4 DNA ligase, liga esse inserto a essas extremidades, que são complementares. O inserto, nesse caso, ele é obtido com o uso de enzimas de restrição, como eu disse para vocês. No tipo de clonagem mais comum, o segundo tipo de clonagem mais comum é a clonagem TA. Essa clonagem é caracterizada dessa forma porque no inserto nós temos em cada uma das extremidades a adição de uma adenina, enquanto que no vetor nós temos a adição nas extremidades de uma timina. Então, clonagem TA exatamente porque a gente tem a complementariedade de uma extremidade no vetor timina com uma adenina no inserto. Esse tipo de clonagem, esse inserto, ele é obtido, esse tipo de clonagem, através da amplificação do DNA com uma polimerase comum. Por quê? Porque o DNA costuma adicionar uma cauda poli-A ou um nucleotídeo de adenina na extremidade do inserto. Já o terceiro tipo de clonagem, também conhecida como clonagem Blunt ou clonagem cega, né, cortes cegos, o inserto vai ter extremidades cegas, que são aquelas que não possuem nenhum tipo de nucleotídeo sobrando em nenhuma de suas extremidades, assim como os vetores também possuirão cortes cegos, não possuirão nenhum nucleotídeo a mais em suas extremidades. E de que forma isso é obtido, né? O inserto, nesse caso, ele é obtido com a participação de uma polimerase específica de alta fidelidade, também chamada de PFU. Essa enzima, ela costuma não deixar nucleotídeo excedente nas extremidades do inserto. Por isso é chamado de clonagem Blunt, clonagem cega, tá? Então, aqui na clonagem TA, como eu mostrei para vocês, expliquei para vocês, a DNA polimerase adiciona uma adenina nas extremidades do inserto. Nesse tipo de clonagem não necessita de enzimas de restrição, os primers podem ser mais curtos e ela não é direcional, tá? Que implica no maior tempo de experimento, porque você vai ter que identificar quais são os vetores que possuem um inserto ligado no sentido, na direção que você tem interesse. A clonagem Blunt, como eu mostrei para vocês, ela é realizada a obtenção do inserto com a enzima PFU, não necessita de enzima de restrição também. Os primers podem ser mais curtos e ela também não é direcional. Também implica em você ter que escanear, buscar pela direção correta da ligação do inserto no vetor. Uma outra técnica comum utilizada na clonagem é a subclonagem, o que aumenta muito o tempo de experimento, né? A gente faz a obtenção do inserto a partir da digestão de um plasmídio que já possui no seu DNA uma região com a sequência de interesse do inserto. A gente digere esse plasmídio com uma determinada enzima de restrição, obtém um inserto, esse inserto é novamente digerido com outras enzimas de restrição, esse processo é chamado de digestão direta, e aí, por fim, obtém um inserto de interesse. Com esse inserto de interesse, a gente pega um vetor que possua as extremidades compatíveis com as extremidades do inserto, insere e liga esse inserto nesse vetor. Então, no final, a gente possui
o vetor com DNA recombinante ligado a ele. Em relação ainda à inserção do vetor, nós da Synapse Biotecnologia comercializamos um outro produto da Fermentas, o Fast Digest, que é um reagente que diminui o tempo da reação para até 15 minutos. E esse reagente pode ir direto no gel, o que, além de diminuir bastante o tempo da reação, ainda permite esse uso direto no gel, né? Aqui nessa figura, eu exemplifico para vocês o processo de clonagem. Então, a gente tem um vetor de clonagem. Esse vetor de clonagem é crivado com uma enzima de restrição. A gente tem um fragmento de DNA a ser clonado, né, que a gente liga nesse vetor e a gente obtém o DNA recombinante. Aqui nessa eletromicrografia abaixo, em escala de 200 nanômetros, a gente pode ver o vetor aberto em branco. Esse vetor aberto vai ter um espaço que pode receber um inserto, né? O inserto está representado nessa eletromicrografia em vermelho. E na figura, na eletromicrografia à direita, nós já observamos esse inserto ligado a esse vetor, também numa escala de 200 nanômetros. O processo, como eu disse para vocês, de inserção, na introdução desse vetor na célula viva, quando é realizado em bactérias, é também chamado de transformação, certo? Mas não, o processo de introduzir plasmídios na célula não obrigatoriamente seja somente o método de transformação. Existem outros métodos que podem ser utilizados, como a transfecção, a eletroporação, a microinjeção e a infecção viral. Em relação à transformação, a bactéria mais comumente utilizada é a E. coli. E como que essa transformação é feita, né? Então, nós temos uma bactéria normal, uma célula normal, que tem uma baixa afinidade por plasmídio, naturalmente. Essa bactéria vai ser tratada com cloreto de cálcio. Quando é tratada com cloreto de cálcio, essa bactéria se transforma numa célula competente e essa bactéria vai ter alta afinidade por plasmídios. Então, esses plasmídios eles vão se ligar na parede celular da célula, na porção externa da parede celular, certo? Tornando essa célula competente. Essa célula competente, por sua vez, vai sofrer um tratamento de temperatura, de choque de temperatura, né? E por um processo não totalmente entendido, esse plasmídio que estava anteriormente ligado na parede externa, na porção externa da parede celular da bactéria, na célula competente, vai ser então introduzida para dentro da célula, fazendo com que essa bactéria se transforme em uma célula transformada, né? Que nada mais é que a célula com vetor incorporado. Após essa introdução do vetor na célula, a necessidade, então, o último passo é realizar a seleção dos positivos, né? E uma forma comumente utilizada para a seleção desses positivos é a utilização de antibiótico no meio para selecionar essas células, né? E de que forma isso é feito, né? Bom, basicamente, os plasmídios possuem uma região também chamada de gene-LAC-Z. Essa região, como vocês podem ver, cada nome desses aqui é uma enzima de restrição que pode clivar nessas regiões aqui determinadas por número, que nada mais é que a sequência de aminoácido desse gene, né? De aminoácido não, desculpe, de nucleotídeo desse gene. Então vocês podem ver que existem inúmeros locais de clivagem, né? Essa região ela é importante pelo seguinte: essa região ela produz beta-galactosidase na presença de X-gal. X-gal é um análogo à lactose. Esse análogo ele é colocado no meio de cultura, onde estão essas bactérias. E quando essas bactérias são do tipo selvagem, né, que não tem nenhuma alteração nelas, na presença de X-gal, elas se tornam azuis, elas formam colônias azuis. Ao passo que aqueles plasmídios, né, aquelas bactérias que contêm plasmídios dentro delas, que foram alterados,
que tiveram a região láctea alterada, ela não vai produzir beta-galactosidase na presença de X-gal, e por fim ela vai produzir colônias brancas. Dessa forma, sendo possível a gente selecionar aqueles clones, aquelas bactérias competentes, né? Aquelas células competentes, que foram aquelas que conseguiram introduzir positivamente o plasmídio dentro delas com o DNA recombinante. Nesse processo, né, a gente também aqui da Sinapse, nós comercializamos um produto que é muito interessante, que é o da GE, da atual Saitiva, que chama Ilustra Plasmid Prep Mini Spin Kit. Esse kit ele serve para isolar os plasmídios de DNA em menos de 10 minutos. Então, o que ele faz? Ele purifica o DNA plasmidial, livre de RNA e de contaminantes de DNA genômico. Tá? Então, ele é excelente para purificar esse DNA plasmidial. Um outro produto que nós comercializamos também de outra marca, da Transgen, UsePeer Plasmid Mini Prep Kit, é um protocolo que pode ser realizado em 20 minutos, é uma lise alcalina, é uma reação que rende uma quantidade de 40 microgramas de amostra, possui buffer de lise e de neutralização coloridos, o que facilita a visualização de cada um dos passos da reação, né, e facilita muito o trabalho. Uma outra linha de produtos que nós vendemos da Takara é a linha Infusion. Esse produto ele é muito bom porque ele elimina a subclonagem, que é aquela etapa que eu mostrei para vocês, que pode aumentar muito o tempo de clonagem, né? O tempo necessário para realizar a clonagem. Então, ele elimina essa sobreclonagem, por quê? Porque ele consegue fazer a inserção de um inserto, não somente de um inserto por tempo no vetor, mas ele consegue inserir até 4 fragmentos, até 4 insertos ao mesmo tempo em um mesmo vetor. Tá? Então ele é bom porque ele consegue realizar essa inserção de qualquer inserto em qualquer vetor, em qualquer lugar. E, como eu disse, é uma clonagem simultânea de múltiplos fragmentos. E, além disso, além de tudo isso, ela ainda é direcional, o que diminui ainda mais o tempo, que você não precisa ficar buscando pelos vetores que conseguiram adicionar o inserto na direção correta. Além disso, ela dispensa enzimas de restrição ou mesmo ainda a ligase. E são reações que levam de 15 a 30 minutos. Por último, eu gostaria de falar para vocês também um pouco desse artigo que eu publiquei com colegas em 2017, né? Foi aceito em 2017, publicado em 2018, no jornal The Pharmacogenomics Journal da revista Nature. Nesse trabalho, nós fizemos uma clonagem de gene, né? Especificamente de uma região chamada halo, que é de um polimorfismo da enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima muito estudada atualmente. Eu gostaria de deixar vocês o convite para uma próxima live que nós estamos pensando em fazer, com o primeiro autor desse artigo, Fernando Mafra, meu amigo. Nós vamos convidá-lo para ele falar um pouco do trabalho dele aqui em uma de nossas futuras lives. Por último, eu gostaria de deixar aqui também alguns sites e ferramentas para ajudarem vocês nas suas clonagens. Então, nós temos um blog no site de uma de nossas representadas, que é a Origin, onde existem dicas, né, que podem te ajudar a realizar a clonagem. Além disso, eu mostro para vocês aqui um site que deixa disponível sítios de restrição, né, um mapa de sítios de restrição para você saber aonde existem sítios de restrição que existentes para você cortar com a sua enzima de restrição numa região específica. E, além disso, tem um aplicativo aqui disponível somente, infelizmente, para iOS, que possui diversas ferramentas que podem ajudar na clonagem. E também, mas não menos importante, eu deixo 2 referências para vocês estudarem, para saberem um pouquinho mais sobre clonagem gênica, ok? Bom, aqui estão algumas de nossas representadas. Eu gostaria de agradecer
a presença de todos e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Vocês também podem enviar dúvidas para mim pelo e-mail que está aqui na tela, pedro@sinapsebiotecnologia.com.br, que eu respondo as suas dúvidas por lá também. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e é isso. Obrigado.